Isso vai constranger os custeios da máquina. Você não vai repor os carros da polícia, a munição da polícia, se eventualmente a inflação, como queremos, fique perto de 0, 3%, você vai crescer só 3%, e o imobilizado, as viaturas do Exército, as viaturas da polícia. Que tem que ser revogado pura e simplesmente. Mas como o valor é correto, e o que você ouviu do Mauro Benevides foi, nós admitimos discutir. Agora, nunca por status constitucional e nunca pesando sobre educação, saúde e investimento. Mas a outra grande questão é aumentar a receita. Então, aumentar a receita no Brasil significa considerar criticamente 3 grandes passos. Primeiro, é razoável um país com esse nível de falência, de déficit, de implosão da dívida, ter renúncias fiscais da ordem de quase R$500 bilhão por ano? A quem beneficiam essas renúncias fiscais? Ao povo pobre? E aí, por exemplo, dentro das desonerações... Não, deixa eu acabar de falar. Depois você tem o seguinte, no mundo inteiro cobra-se tributo progressivo sobre as grandes heranças e doações. O Brasil cobra 4% em média. O mundo inteiro, menos o Brasil e a Estônia, cobra um imposto sobre lucros e dividendos empresariais. No Brasil, uma empresa financeira acabou de distribuir para 4 famílias R$9 bilhões e não pagaram nenhum centavo, enquanto todos os trabalhadores de R$2.000 pagam 15% de imposto. Isso é razoável? Então, repare, por esse caminho e mais algumas outras providências de combate à corrupção, de garantia de eficiência nos retornos, de contratos de gestão eficientemente publicados para a população poder controlar num conjunto de empresas estatais, etc., etc., tudo isso permite a mim visualizar a possibilidade, dependendo do apoio que eu conseguir granjear na população brasileira, de virar o jogo de déficit em 24 meses. Em nenhuma hipótese. A minha autoridade para reformar o país depende de que fique muito claro que o meu patrão é o povo brasileiro e o interesse nacional. Isso não quer dizer que eu tenha qualquer tipo de preconceito ou hostilidade contra qualquer grupo de interesse, mas eu não aceito a tutela do autorreferido mercado, que trata-se, na verdade, de meia dúzia de especuladores financeiros, sobre a democracia. O Lula cometeu um erro, então, ao fazer, digamos, essa concessão da carta ao povo brasileiro? Absolutamente. Olha o que deu. O que deu? Olha no que deu. Cadê o Lula e onde estou eu? Adiantou isso? O Lula foi 8 anos presidente do Brasil, de superávit primário ao redor de 3% ao ano. O que é que adiantou? E apenas repito aquilo que eu digo. O PT, eu compreendo o trauma que está passando, respeito o momento deles, respeito o seu tempo e vou cuidar da minha vida sem o PT. A ideia minha é fazer um regime de capitalização em que nós todos poupamos, parte compulsoriamente, que são as partes de contribuição, parte voluntariamente, se eu quero, se eu desejo ter uma aposentadoria um pouco maior, como a minha conta é individual, sim, como a previdência privada funciona hoje, só que no meu caso é pública, certo? Pública, não precisa ser INSS, porque é uma nova previdência. E eu quero até experimentar no Brasil, crescentemente, uma coisa pública, não estritamente estatal. Por isso eu falo pública sob controle dos trabalhadores. Porque serão grandes fundos que a gente deve descentralizar para não correr riscos coletivos todos, não botar os ovos todos na cesta só e tal, né? Então fazer isso e os trabalhadores controlarem através de conjuntos de mecanismos modernos de democratização de poder e com uma carreira de Estado premiada e punida pelo êxito e com agências de risco vigiando regulatoriamente, pelo menos no primeiro momento, o padrão do investimento. Eu compreendo eles. Eles estão pedindo, de uma forma tosca, estão pedindo autoridade. Estão pedindo a restauração do Estado de Direito. Estão pedindo regras que sejam cumpridas. Estão pedindo o fim da impunidade, da corrupção. E aí o passo seguinte é a ilusão de que o estamento militar algum dia representou isso de verdade. Nunca representou, nem aqui, nem em lugar nenhum do mundo, né?
Apenas é simples de entender que num país que tem a contradição democrática, a gente tem que negociar, se entender, tolerar as diferenças, respeitar a consciência política distinta dos outros, e para essa gente que é vulnerável ao autoritarismo, provavelmente mal amado em casa, o pai não beija, o pai não abraça, né, tem essa coisa frágil, ou sexual mesmo. Eu tenho para mim que parte importante desse discurso homofóbico é de gente que, sendo homossexual, não tem a coragem dos homossexuais de se assumirem.